Olá, turma, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é dilatação térmica. Bom, nas aulas passadas, nós falamos sobre calor, né, e escalas termométricas. Ficou bem claro que calor é uma forma de energia, tá? Então, todo material, toda matéria, ela possui um estado de energia, tá? Então, se houver uma pequena temperatura que seja, né, se eu conseguir medir uma pequena temperatura vindo de um material, eu posso dizer que esse material tem energia, tá certo? E essa energia, na forma de calor, ela pode ser transmitida para um ambiente, transmitida para uma outra coisa, né? Se eu colocar, por exemplo, um corpo que esteja numa certa temperatura em contato com outro corpo, a energia do corpo que está numa temperatura maior acaba passando para o corpo que está numa temperatura menor, né? Então, há um fluxo de calor, né? Um fluxo de energia de um corpo mais quente para o corpo mais frio, tá certo? Então, na verdade, todos os corpos, todo material possui o que a gente chama de temperatura, né? Uma certa energia. Existem coisas que estão numa temperatura tão baixa, próximo, por exemplo, do zero absoluto, e que a gente pode dizer que a energia desse corpo é próximo de zero, tá? A energia que ele tem, né, devido à agitação dos seus átomos ou das moléculas que compõem o material, é tão baixa que é próximo de zero, né? Aí na aula passada eu falei que experimentalmente não conseguiu ainda chegar num ponto onde a agitação térmica seja zero, ou seja, eu fazer com que um átomo fique todos os átomos fiquem 100% congelados, parado, né? Não consegue se chegar nesse estado experimental. Nesse estado, a temperatura ela está próxima do que a gente chama de zero absoluto, né? Ou seja, 0 Kelvin ou menos 273 graus Celsius, tá? Então, antes da gente falar do assunto que é a aula de hoje, que é a dilatação térmica, vale a gente lembrar sobre os estados físicos da matéria. Quais são elas? Que é os conhecidos que normalmente a gente vê no ensino fundamental e no ensino médio, que é o sólido, líquido e gasoso, tá certo? Qual que é o estado sólido? É aquele estado onde o material possui uma agitação térmica, né? Ou seja, os átomos e as moléculas estão lá agitados, só que de uma forma fraca, né? Não muita agitação. E nesse estado, o material ele forma o que a gente chama de rede cristalina, tá? Então, por isso que ele possui aquela característica de ser rígida, né? A gente fala que é sólido porque ele é rígido, a gente consegue pegar nele, né? E então a gente pode citar como exemplo os objetos, né? Sal de cozinha, o vidro, a madeira. Aliás, o vidro ele tem uma particularidade, né? O vidro ele está numa classe de sólidos chamado sólidos amorfos, tá? Porque apesar dele ter as características de um sólido, né? Ou seja, ele é rígido, você consegue pegar, você quebra, todas as características de sólido, o vidro ele a sua composição, a rede cristalina dele não é formada. Então, se você olhar ele de forma microscópica, ele está na forma líquida, né? Interessante, ele tem a sua estrutura molecular, né? Sua estrutura de ligação entre os átomos, como se fosse um líquido, mas na verdade ele apresenta propriedades de sólidos, tá? A borracha também tem esse aspecto, tá? Também é chamado de sólido amorfo. Depois desse sólido, depois desse estado físico, a gente tem o líquido, né? Estado líquido. Nesse estado, você pode ter uma agitação térmica, né? Ou seja, o movimento dos átomos ou os moléculas que compõem o material um pouquinho maior do que no sólido,
tá? Nesse caso, a rede cristalina que formava o sólido, ele acaba se desfazendo, né? Aí ele se torna um líquido. Por exemplo, uma barra de metal, uma certa temperatura, se você aquecer esse metal, aumentar bastante a energia, né? Ou seja, fornecer lá calor para o metal, os átomos vão começar a se agitar tanto que eles vão fazer com que fique tão distantes um do outro, né? A ligação fica tão distante e ele acaba apresentando essa característica de ser um líquido, tá? Então, o ferro ele se funde, né? Ele pode se fundir e se tornar um líquido. Depois desse estado, a gente tem o estado gasoso. E nesse estado gasoso, a agitação térmica é tão grande, né? A movimentação lá, a energia é tão grande dos átomos e as moléculas que eles perdem a ligação, né? Acaba não se ligando mais um com o outro. Então, por isso que ele se desfaz. A distância entre uma molécula e a outra é tão grande que ele acaba se tornando um gás, ok? Então, esses três estados são os estados conhecidos, mas existem outros estados também, como, por exemplo, vamos pensar nessa escala crescente de energia que eu falei, né? Sólido, líquido, gasoso. Após o gasoso, a gente teria o estado de plasma. Nesse estado de plasma, a energia é tão grande que não só o átomo está distante um do outro, mas também o átomo está quebrado, né? Nesse ponto você teria átomos que perderam elétrons, ou até mesmo moléculas que eram inteiras acabaram se quebrando. Então você teria íons, ânions dessa molécula, formando um estado que a gente chama de estado de plasma. É uma energia tão grande que a agitação, né, o calor é tão grande, a energia é tão grande que a ligação acabou quebrando, né? A ligação química, a ligação dos átomos, o núcleo do átomo com o elétron acaba se quebrando, ok? Esse seria o estado de plasma. Agora, pegando antes do estado sólido, a gente teria o estado de condensado de Bose-Einstein, tá? Que aí é uma situação onde a temperatura é tão baixa, ou seja, a energia de agitação entre os átomos ou as moléculas que compõem a matéria é tão pequena que ele acaba chegando nesse ponto que é vamos pegar o exemplo, o hélio. O hélio é um gás nobre, ele como a gente sabe, o gás nobre ele não gosta de se ligar com ninguém, né? Então, a gente logo pensa que, como ele não gosta de se ligar com ninguém, a temperatura ambiente ele é um gás. Se eu reduzir a energia, esses átomos de hélio vai ficar um próximo do outro, né? Fica tão próximo do outro que, como a energia é tão pequena, eles acabam formando uma ligação e de hélio com ele mesmo. Essa ligação forma um líquido, né? Então o hélio ele deixa de ser um gás e se torna líquido. Essa temperatura, para vocês terem uma ideia, é uma temperatura próxima do zero absoluto. Então é uma temperatura muito difícil de se chegar, né? Você tem que retirar muita energia do hélio para que ele chegue nessa temperatura baixa. E nessa temperatura baixa, como ele é um líquido, e esse líquido ele não é o líquido que a gente conhece como estado sólido, líquido e gasoso, porque a energia não é alta, como no líquido, por exemplo, um ferro fundido, né? Não é essa temperatura, é uma temperatura muito baixa. E ele, por ser uma temperatura muito baixa, ele recebe esse nome de condensado de Bose-Einstein. Nessa temperatura, né, por ela ser tão baixa, as leis da física clássica não conseguem explicar o comportamento desse líquido, né, desse hélio líquido, por exemplo. Comportamentos, por exemplo, dele atravessar recipientes hermeticamente fechados. A física clássica não consegue explicar isso, mas o hélio líquido consegue fazer isso. Outra coisa interessante do hélio líquido é que a gravidade tem pouco efeito sobre essa substância, ou seja, ele consegue
subir pelas paredes de um recipiente. Se você tentar armazenar ele, ele consegue subir e derramar por fora. Ou seja, a física que explica melhor esse comportamento é a mecânica quântica, tá certo? Bom, e os estados físicos que a gente vivencia, né, que a gente vê no nosso dia a dia, são eles: sólido, líquido e gasoso, tá certo? Por que isso é importante para a gente entender a aula de hoje? Porque a gente vai falar sobre dilatação térmica, tá? Então vamos supor que eu tenho uma barra de ferro, né? E eu comece a aquecer essa barra de ferro, né? Vai esquentando, esquentando, vou fornecendo energia para ele. E à medida que eu forneço energia na forma de calor, os átomos do ferro começam a agitar, agitar cada vez mais. Então a distância entre eles, né, entre os átomos, começa a aumentar também, tá certo? Então, como a distância entre um átomo e o outro vai aumentando, a tendência, né, é da barra de ferro aumentar de tamanho. Então, todos os materiais, né, com exceção da água, que a gente vai ver mais para frente, eles aumentam de tamanho quando a temperatura aumenta. E o contrário também ocorre. Quando a temperatura diminui, eles também contraem, tá certo? Então a gente pode fazer um experimento com isso, para a gente enxergar isso. Nesse experimento, a gente vê esse orifício, né? E essa esfera. A esfera ela é exatamente do mesmo tamanho desse orifício, né? E então ele passa justo nesse orifício. Ele acaba passando, sim, bem justinho. Aí agora, se eu pegar essa esfera e começar a aquecer, né? Eu coloco uma vela aí e vai aquecendo, o que vai acontecer? O tamanho da esfera vai aumentar. Né? E como ele estava passando assim de uma forma bem justa, se ele aumentar um pouquinho de tamanho, ele já não vai passar mais pelo buraco. Então agora a gente percebe que ele não está passando mais. Por quê? Porque aumentou de tamanho. Bom, o fato dos materiais aumentarem de tamanho à medida que a temperatura aumenta, ou contrário, né, diminuir de tamanho quando a temperatura diminui, implica em alguns problemas, né? Por exemplo, nesses trilhos que a gente está vendo aí, né? Você percebe que ele acabou se deformando, né? Fazendo esse formato aí indesejável. Por quê? Num dia muito quente, o metal do trilho acaba aumentando de tamanho. E como não há espaço, né, para suportar esse tamanho a mais, ele acaba se curvando dessa forma. Então, o ideal é que na hora da construção dos trilhos se deixe um espaço, né, para compensar essa dilatação, tá? Pode ocorrer também problemas em telhados, né, feitos de vidro, alguns telhados de vidro. Entre uma placa de vidro e a outra placa, tem que ter um espaçamento, né? Pode colocar um material mais flexível aí no meio, uma borracha, um silicone, para compensar a dilatação, né? Quando aumentar a temperatura, por exemplo, aquele vidro vai querer aumentar de tamanho também. E se não tiver um espaço para ele aumentar de tamanho, o que vai acontecer? O vidro vai acabar quebrando, tá certo? Então, algumas soluções para o nosso dia a dia tem que ser feitas para compensar essas coisas, tá certo? Normalmente, a gente, quem mora em casas de piso de madeira, né, de tacos, principalmente tacos antigos, daqueles que quadradinhos, assim, quando chega de noite, a gente percebe alguns barulhinhos nos tacos. Às vezes não tem esses tacos, mas tem os armários ou os guarda-roupas feitos de metais. A gente ouve alguns estralos também nos guarda-roupas, nos móveis. Por que há esses estralos? Porque durante o dia está numa certa temperatura, normalmente mais alta, né? E quando chega de noite a temperatura diminui. E quando isso acontece, os objetos contraem. E nessa contração do objeto,
ela acaba se movimentando, né? Acaba se mexendo ali, então por isso que dá esses estralos. Às vezes acontece isso, principalmente em regiões onde há muita amplitude térmica, né? Uma variação térmica muito grande. Uma outra coisa que implica a dilatação térmica é nos instrumentos musicais, né? Instrumentos de cordas, por exemplo, se você afinar ele, né? Você deixa ele afinadinho aí numa temperatura ambiente, mas aí na hora da apresentação você vai num lugar onde está com ar condicionado, né? Que ar condicionado gelado mesmo, bem frio. O que vai acontecer com as cordas do instrumento? Ele vai, como diminuir a temperatura, ele vai diminuir de tamanho também, né? Então as cordas diminuem de tamanho, você acaba mudando a tensão nas cordas. Isso desafina o instrumento, tá? Lógico que um instrumento como um todo também acaba diminuindo de tamanho ou mudando de tamanho. Mas a gente vai ver na aula de hoje que cada material tem uma dilatação ou uma contração diferente, tá? Se é de ferro, se é de aço, se é de madeira ou vidro, cada um deles se comporta de uma forma diferente. Bom, pessoal, então, como que fica a dilatação térmica, né? Aqui no caso eu peguei um exemplo de uma barra, tá? Então ele tem, vamos considerar que ele tem apenas comprimento, tá? A gente vai desconsiderar a sua largura. E então ele vai ter uma dilatação só no seu comprimento, tá? Quando eu variar a temperatura, vai dilatar apenas o comprimento. Então essa dilatação, esse tipo de dilatação é chamado de dilatação linear. Então isso é dilatação linear, tá? Então aqui eu tenho a situação da barra com uma temperatura T0, tá? Ou seja, uma temperatura inicial. Ele tem um comprimento L0, tá? Esse comprimento aqui é L0. Aí, o que eu fiz com a temperatura? Era T0, eu passei para T, tá? Então, eu aumentei a temperatura. A barra que tinha esse tamanho original, né, igual a de cima, ela passa a ter esse tamanho aqui, maior. Ou seja, o comprimento final da barra vai ser o L0 inicial mais o ΔL. Esse ΔL, então, ó, é o tanto que dilatou, tá? Isso aqui é o quanto dilatou. E ΔL, ele vai ser, ó, esse pedacinho aqui só. Ele vai ser o tamanho grande, tamanho final, né? Que é L final, menos o tamanho inicial, menos L0, ok? Esse tamanho inteiro aqui da barra, ó, daqui até aqui, ó, é L, tá? Então, esse tamanho inteiro é L, e esse tamanho aqui original é L0, que é o mesmo tamanho inicial. Então, o ΔL vai ser o Lzão, né? O L, menos o L0. Vai dar esse pedacinho, ok? Então, ΔL é o quanto dilatou. Experimentalmente, chegou-se à conclusão que esse ΔL, ele é proporcional à variação de temperatura. Ou seja, a gente coloca assim, geralmente quando é proporcional, a gente põe assim, né? Proporcional à variação da temperatura, tá? Então, ó, ΔL significa variação do comprimento, é proporcional à variação da temperatura, tá? Onde variação da temperatura seria temperatura final menos a temperatura inicial. Multiplicado, tá? É proporcional à variação da temperatura, multiplicado pelo comprimento inicial, ok? Então, ó, esse pedacinho, ele vai ser proporcional ao quanto varia a temperatura, multiplicado pelo comprimento inicial da barra, tá? Aí essa constante de proporcionalidade aqui, essa aqui é constante, ela vai depender do material, né? Se isso aqui for cobre, se isso aqui for vidro, se isso aqui for ferro, cada material vai mudar
essa constante de proporcionalidade, tá? Então, ou seja, a dilatação linear ela é diferente para diferentes materiais, ok? Então, a equação da dilatação linear ela vai ser ΔL, que é igual a um alfa, tá? É diferente desse alfa aqui. Esse alfa aqui era para falar que era proporcional, tá? Esse alfa aqui é de uma constante agora, que depende do material. Multiplicado por L0 vezes ΔT, tá? Então, isso aqui depende do material. Então, esta equaçãozinha aqui, ó, ela é a equação da dilatação linear, ok? Aí, cada alfa, aliás, cada material tem um alfa diferente. Então, a gente pode ver nessa tabelinha aqui, né, ó. Nessa tabelinha aqui, nessa parte aqui, que cada material, né, cada elemento possui um coeficiente de dilatação diferente, né? Tem lá alumínio, cobre, vidro comum, invar, zinco, vidro pirex, tungstênio, chumbo. Cada um deles tem lá uma dilatação. Ó. Aí você percebe que nessa tabela, o que possui maior dilatação, né? Maior com coeficiente de dilatação é o alumínio. Né? Ele tem 23 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, tá? Aí o que tem menos dilatação, né? Ou seja, que apresenta menor coeficiente de dilatação, pela tabela é a sílica, 0,4 vezes 10 a menos 6, tá? Então, cada um dilata de uma forma diferente. Bom, e para a gente justificar a unidade do coeficiente de dilatação, a gente pode pegar aqui esse alfa, né, ó. A gente passa esses termos dividindo. Então, vai ficar ΔL sobre L0 vezes ΔT. ΔL, ela tem unidade de comprimento, né? ΔL é tamanho. Tamanho no sistema internacional a gente usa metros, tá? L0 também é um tamanho, né? Que é o tamanho inicial. Então, a dimensão, né? A unidade que a gente usa para L0 também é metros. E a unidade de temperatura, né? Variação de temperatura, aí pode ser tanto em graus Celsius como em Kelvin. Porque a variação em Kelvin ou em Celsius é a mesma, tá? Se eu variar 10 graus Celsius, é a mesma coisa que eu estiver variando 10 Kelvin, tá? A relação ela é diretamente linear, tá certo? Seria diferente se fosse comparar graus Celsius com Fahrenheit, tá? No caso, tanto o grau Celsius como o Kelvin, a ΔT vai ser o mesmo. Então, eu posso usar aqui graus Celsius, tá? Então, você vai perceber que na unidade vai dar, ó, esse metros corta com esse metros, vai ficar, então, graus Celsius a menos 1, tá? Como a unidade do coeficiente de dilatação linear, beleza? Ou no caso, se aqui for variação de temperatura em Kelvin, aí seria Kelvin a menos 1, certo? Quando é menos 1 aqui, significa que é 1 sobre graus Celsius, tá? 1 sobre graus Celsius é a mesma coisa que Celsius a menos 1, tá? E esse aqui, então, seria 1 sobre Kelvin, tá? 1 sobre Kelvin é a mesma coisa que Kelvin a menos 1, beleza? Vamos fazer um exemplo, então, para aplicar essa equação. Vamos supor que isso aqui seja uma barra de alumínio, tá? E essa barra de alumínio, ela esteja inicialmente, né, a uma temperatura T0 de 30 graus Celsius, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Vamos supor que a temperatura inicial dela seja 30 graus Celsius. E nessa temperatura de 30 graus Celsius, ele tem um comprimento inicial de 10 centímetros, certo?
Aí, o que que vai acontecer? A temperatura vai aumentar, né? Em 100 graus, tá? Vai elevar a temperatura a 100 graus. Então, a temperatura final da barra vai ser 100 graus Celsius. Aí a pergunta qual é o tamanho, né? Ou seja, qual é o tamanho L, né? Qual vai ser o L que a barra vai adquirir, tá? Ele não está perguntando qual que é o ΔL, ele está perguntando qual que é o L, qual é o comprimento que a barra vai ter. Então você percebe que como eu aumentei a temperatura, né, de 30 para 100, o comprimento vai aumentar. Então é exatamente isso que ele quer saber, quanto que vai ser o L final. Então como é que a gente vai fazer? Vamos pegar a equação, não é esse. Vamos pegar a equação que eu já fiz antes, ΔL é igual a alfa vezes L0 vezes ΔT. ΔL é L menos L0, correto? Então, L menos L0 é igual a alfa vezes L0 vezes ΔT, tá? Agora é só a gente substituir os valores. L é o que eu quero. L0 é 10 centímetros, tá? Alfa, a gente vai usar o alfa da tabela que eu tinha colocado lá, que é o coeficiente de dilatação do alumínio, que é 23 vezes 10 a menos 6, multiplicado por L0 de novo, que é 10, vezes ΔT. ΔT é temperatura final menos temperatura inicial, tá? Isso aqui é T menos o T0. Então, eu vou colocar a temperatura final, que é 100, e a temperatura inicial, que é 10. Ok? Então, nossa equação já está montada. Então, o L final vai ser quem? Passa esse menos 10 para lá, vai ficar positivo, vai ficar 10, mais, ó, potência de 10 aqui, ó, tudo multiplicação. 10 a menos 6 multiplicado por 10, esse 10 aqui vou fazer uma propriedade de potência de 10, né? Então, aqui eu tenho bases iguais, então eu conservo a base e eu somo os expoentes. Então, ó, 23 eu continuo, ó, eu vou conservar a base 10 aqui e 10 aqui, então eu conservo. Aí, o que que eu vou fazer com os expoentes? Eu vou somar menos 6 com, que número que vai aqui? 1, né? Quando não põe nada é 1 positivo. Então, é menos 6 mais 1, aqui vai dar menos 5, então. Beleza? Eu só juntei esses dois aqui, ó. E aqui fica 100 menos 10, que vai dar 90. Então, a conta que eu tenho que fazer é essa conta aí, tá certo? Não é 10, né? Desculpa, aqui a temperatura inicial, a inicial aqui é 30. É 30, tá? Então, aqui não vai ser 90. Ele é 30 para 100. Então, aqui vai dar 70, tá? Então, a conta que eu tenho que fazer é essa daí, né? Quando eu fizer 10 mais 23 a 10 a menos 5 vezes 70, eu vou fazer aqui, passo a passo, ó. Vai ficar 10. 23 vezes 10 a menos 5 vezes o 70, isso aqui vai dar 1,61 vezes 10 a menos 2, tá? Isso aqui, essa conta aqui de baixo. Aí eu vou somar com esse 10 aqui, tá? Isso aqui vai dar 10,0161 centímetros. Então, ó, aquela barra que tinha 10 centímetros vai passar a ter 10,0,161 centímetros. Ou seja, vai aumentar bem pouquinho, mas aumenta. Já é o suficiente para, por exemplo, a gente viu o vídeo daquela esfera atravessar um orifício, né? Pouquinho que aqueceu com a vela, a esfera já não passava mais.
Então, um pouquinho que aumenta essa barra, numa construção, por exemplo, num projeto que você esteja fazendo, você tem que levar em consideração a dilatação, tá? Aqui foi uma dilatação térmica pequena até, né? Amplitude de 70 graus Celsius, não é muito grande. Mas você pode ter materiais que, por exemplo, pode aumentar muito a temperatura, né? Pode aí ter variações maiores que 70. Então, ele vai ter uma variação no comprimento também grande. Então, tem que levar em consideração esse tipo de coisa, beleza? Bom, e ainda falando do coeficiente de dilatação linear, a gente viu lá na equação, né? Que ΔL, eu vou escrever elas de novo aqui. ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Certo? Aqui não importa a ordem que eu colocar, porque é uma multiplicação, né? A ordem dos fatores não altera o produto. ΔL é L menos L0. A gente já escreveu isso também na aula anterior, tá? Aí eu peguei, passei o L0 para lá, né? Negativo eu passo positivo. Então fica L, vai ficar L mais L alfa delta T, certo? Esse L0 aqui, ó, tá nesses dois termos, tá? Aqui e aqui, tá? Então eu tenho L nos dois aqui, ó. Então eu posso pegar este L0 e colocar em evidência, tá? Então, se eu colocar em evidência, vai ficar assim, ó. Tirei um L0 daqui, sobra quem? Sobra o número 1. Tirei o L0 desses termos aqui, sobra quem? O alfa delta T. Tá? Colocar em evidência é isso aí. Beleza, pessoal? Coloca aqui, ó. Tem termos em comum. Esse L0 tem aqui e esse L0 tem aqui também. Tem nesses dois termos. Então, eu coloco ele em evidência, porque eu tenho um fator em comum entre eles. Aí, que se eu tirar um L0 daqui, sobra 1. Se eu tirar o L0 daqui, fica 1 no lugar. Eu não preciso colocar esse 1 aqui, porque está multiplicando, né? E sobra alfa delta T, certo? Aqui. De forma que se eu fizer a distributiva aqui, ó, L0 vezes 1 e L0 vezes isso aqui, eu volto na equação de cima, tá? Eu só fiz isso para a gente poder guardar essa equação, né? E ela tá aqui de uma forma mais enxuta, né? Digamos assim, uma forma mais elegante, né? Que o comprimento final de uma coisa que está dilatando de forma linear é dado por L0 multiplicado por esse termo aqui. 1 mais alfa delta T. Beleza? Bom, agora vamos supor que eu não tenha mais uma barra de ferro fina, né? Vamos supor que eu tenha agora uma superfície. Tá? Então, agora, tanto o comprimento como a largura é levado em consideração, tá? Então, esse retângulo aqui, ele tem comprimentos assim, um y0 aqui desse lado e um x0 aqui embaixo, tá? Então, como ele tem comprimento e largura, não vou calcular só o comprimento, eu vou calcular a área, tá? Então, a área inicial, a zero, vai ser quem? X0 multiplicado por y0, tá? Base vezes altura. Até aí, sem problemas, né? Aí, o que vai acontecer? Isso aqui é na temperatura inicial, né? Numa temperatura T0. Aí, vamos supor que eu aumente a temperatura, né? De T0, eu jogue para T, né? De forma, então, que o ΔT vai ser o T final menos o T inicial. O que vai acontecer com essa chapa, né? Ela vai aumentar o seu tamanho, só que ela vai aumentar tanto no comprimento como na largura, tá? Então, ele vai adicionar aqui, ó, como se estivesse adicionando esse pedaço aqui, né, ó. Tá? Então, a base aqui agora não é mais x0. Eu vou chamar aqui de x, né? Só x.
E aqui o comprimento, né, a altura, quer dizer, da chapa, eu vou chamar de Y, tá? Antes era Y0, né? Era daqui até aqui. Agora ele é Y. Fica daqui de cima até aqui embaixo. Beleza? Então, a área final, né? A área A vai ser quem? X vezes Y. Não vai ser x0 vezes y0, tá? Deixa eu colocar mais distante aqui, colocar assim. Não vai confundir. Isso aqui, então, é para temperatura T. E não vai ser, então, x0 vezes y0. Vai ser x vezes y. Beleza? Agora, quem que é x ou y? O x é o tanto que a barra, né, que essa dimensão aqui da chapa aumentou. Era x0, né? Passou a ter x, correto? Era x0, passou a ter x. Então, esse aqui seria o comprimento final desse tamanho. Então, a gente vai usar aquela equação anterior, né, que eu acabei de falar. Era assim, ó. L é igual a L0, 1 mais alfa delta T. Não foi isso que eu escrevi? Então, isso aqui era o comprimento final da barra. Então, eu vou usar a mesma ideia para cá, ó. Comprimento final dessa dimensão. Era x0, virou x. Então, é como se eu estivesse chamando assim, ó. x0, 1 mais alfa delta T. Delta T. Tá bom? Mesma coisa para o y. Antes era y0, que era esse tamanho aqui. Aí ele passou a ter y. Né? Era y0, passou a ter y. Então, comprimento final é isso aqui, ó. Beleza? Então, eu vou substituir x aqui e y aqui. A área vai ficar assim, ó. x0, 1 mais alfa delta T. E no lugar de y, eu vou colocar isso aqui, ó. y0, 1 mais alfa delta T. Beleza? Aí eu vou fazer assim agora, ó. Vou pegar, como é multiplicação, né, ó, tudo multiplicando, a ordem dos fatores não altera o produto. Eu vou colocar o x0 e o y0 pertinhos, tá? E o 1 mais alfa delta T eu vou colocar pertinhos um do outro. Então vai ficar 1 mais alfa delta T multiplicado 1 mais alfa delta T. Ó, eu não fiz nada, eu só mudei a ordem dos fatores aqui, tá? Aí eu consigo ver que x0 vezes y0, quem que é? A área inicial, ok? Então, vai ficar área, vai ser igual a área inicial, multiplicado, né? Ó, multiplicado por... Isso aqui não é igual a isso aqui? Então, é a mesma coisa que isso ao quadrado, tá? Quando eu tenho uma coisa vezes a mesma coisa, eu elevo ao quadrado. E quando isso acontece, né, ó, só vou copiar esse termo de novo. Quando eu tenho uma soma de duas coisas e elevado ao quadrado, eu faço aquele negócio que é o quadrado perfeito, né? Que é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ó, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro, que é o alfa, vezes o segundo, que é o delta T, mais o segundo ao quadrado, que é o alfa ao quadrado, vezes delta T ao quadrado. Cuidado para não confundir 2 com alfa, tá? Às vezes, como a minha letra é um pouquinho feia, pode se confundir. Mas dá para ver a diferença, né? Que esse aqui é 2 e que esse aqui é alfa. E esse aqui é alfa também. Aí, ó, olha o que acontece com essa equação. Este termo aqui, ó, tem um alfa elevado ao quadrado. Se a gente se recordar da tabela, a nossa tabela tinha lá números, e esses números eram muito pequenos, porque era 10 elevado a menos 6, por exemplo. Né? No maior dos que tem variação lá, a potência era 10 a menos 6. Quando eu elevo 10 a menos 6 ao quadrado,
ele vai ficar 10 a menos 12. E 10 a menos 12 é um número muito pequeno, né? É um número assim bem pequenininho, então eu posso desprezar esse fator aqui, ó, tá? Como eu estou somando uma coisa pequena, essa coisa pequena eu posso desprezar. Então a minha equação ficou assim só, ó. A igual a zero, que multiplica 1 ao quadrado é 1, tá? Mais 2 alfa delta t. Aqui, ó, eu já posso parar. Já posso parar nessa equação aqui. Eu só tenho uma coisinha que eu posso fazer, que é esse 2 alfa. 2 alfa, que seja duas vezes o coeficiente linear, eu vou chamar de beta. E isso aqui eu vou chamar de coeficiente, né? Coeficiente de dilatação superficial. Então, 2 vezes o alfa é coeficiente de dilatação superficial. Então, vamos reescrever essa equação aqui, ó. Né? Vou apagar aqui. Eu vou reescrever essa equação. Ó, A igual a zero, que multiplica 1 mais... Eu vou já substituir por beta, tá? Então, fica beta delta t. Essa equação é a equação da dilatação superficial. Então, a área final, ou seja, a área dessa parte aqui já, ó, ela vai ser a área inicial multiplicado por 1 mais beta delta t. Beta é só você fazer 2 vezes o coeficiente de dilatação linear do material. E delta t é a variação da temperatura, tá? Você percebe que essa equação ela é muito parecida com a dilatação linear, ó. Ela é muito parecida, tá? Só mudou de aliás, de L para A. E onde é alfa, eu coloquei beta, tá? Se eu quiser fazer o processo inverso para ver quanto que vai ser o delta A, né? Ou seja, o tanto que variou a área, eu posso fazer também. Faço a distributiva aqui, ó. Estou fazendo o processo inverso quando eu cheguei nessa equação, tá? Então, vai ficar A0 vezes 1, A0. A0 vezes beta delta t, vai ficar A0 beta, né? Vezes delta t. Delta t. A0 eu passo para cá, vai ficar A menos A0, que é igual a A0 beta delta t. E quanto que é A vezes A menos A0? Delta A. Delta A é igual a beta vezes delta t. Então, essa aqui é o quanto que dilatou, tá? Quanto de área que foi dilatado. E esse aqui é a área final depois da dilatação, tá certo? É a mesma equação, só muda a forma de trabalhar com ela. Beleza, pessoal? Então, vamos fazer um exemplo para entender bem isso daí. Bom, o exemplo para a gente aplicar é assim, ó. Na temperatura de 75 graus Celsius, uma placa de ferro apresenta a área de 1,024 metros quadrados. Então, ó, vou escrever os dados aqui. Na temperatura inicial, tá? Vamos supor aqui a placa, ó, na temperatura inicial é essa parte preta só. Na temperatura inicial, T0, a área, aliás, de 75 graus Celsius, né? A área inicial dela é de 1,024 metros quadrados. Qual será a área dessa placa se eu resfriar até 25 graus Celsius? Então, eu não vou aquecer, eu vou resfriar. Lembra que eu falei que quando eu resfrio também contrai. Então, quando eu jogar para a temperatura de 25 graus Celsius, qual será a área final?
né? Então, é muito simples o exercício. No caso agora, o desenho não vai ter essa parte vermelha, né? Porque ele vai contrair, na verdade, ele não vai dilatar, tá? Então, seria um desenho mais ou menos assim. Ele está no tamanho, aliás, numa área de x0 vezes y0. Depois ele vai passar a ter esse tamanho aqui, né? Ele vai ter só isso aqui, que é o... Aí vai ser isso aqui vai ser o x e isso aqui vai ser o y, tá? Mas a gente pode usar exatamente a mesma equação. Então, a equação era assim, ó, que eu tinha escrito na aula passada. Na aula passada, não, na lousa anterior. Área final vai ser área inicial, que multiplica 1 mais beta vezes ΔT. Ok? Nesse exemplo também, eu forneço qual que é o valor do alfa. O alfa dessa placa aqui é 12 vezes 10 a menos 6 Celsius a menos 1, tá? Então, como beta é 2 vezes o alfa, né? Beta é 2 vezes alfa, fica fácil. Só a gente jogar os valores agora. Então, vamos lá, ó. Área que eu quero. Área inicial, 1,024 vezes 1, mais... No beta, eu vou colocar 2 vezes alfa. Então, vai ficar 2 vezes alfa, que é 12, vezes 10 a menos 6, que multiplica ΔT. O que é ΔT? Variação de temperatura, né? ΔT é temperatura final menos temperatura inicial. Nesse caso, vocês vão ver que vai dar negativo, né? Porque a temperatura final, ó, é menor do que a inicial. Então, vai ser 25 menos 75. Como ela é uma contração, né? A variação de temperatura é negativa, tá? Então, aqui no lugar de ΔT, eu já vou colocar o resultado disso aqui, né? 25 menos 75 vai dar menos 50, tá? Então, aqui vai ser menos 50. Beleza? Então, é só fazer essa conta aí, ó. Tá? Vocês podem utilizar a calculadora se vocês quiserem, tá? Aliás, não vai ter nem como eu controlar esse tipo de coisa aí, porque vocês estão na casa de vocês, né? Se tiver uma prova, se tiver essa questão na prova aí, vocês vão poder usar a calculadora tranquilamente. Mas seria legal vocês trabalharem com potências de 10, tá? Tentar fazer o máximo que puder na mão para poder trabalhar com potências de 10. Mas aqui, como a gente está na videoaula, não dá para a gente perder muito tempo, tá? Eu já vou colocar o resultado final. Quando fizer toda essa conta aqui, vai dar 1,023 metros quadrados, tá? Então, você percebe, ó, ela tinha esse tamanho aqui, nessa área, ela passou a ter uma área, pouquinha coisa, mas teve, né? Diminuiu um pouco o tamanho, beleza? Bom, e esse número aqui, ele tá arredondado, tá bom? Para ter o mesmo número de algarismos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 algarismos. Então, aqui eu arredondei, era 22, 22,8 aqui. Então, eu arredondei para 23, para ficar com o mesmo número de algarismos, beleza? Quando vocês fizerem na casa de vocês, aí vocês podem conferir. Bom, agora a dilatação, ela vai ser uma dilatação volumétrica, tá? Então, ele vai aumentar não só o comprimento, como largura, mas também a profundidade, tá? Então, eu peguei o exemplo aqui de um cubo, tá? Então, o cubo inicialmente tem essa dimensão aqui, chamada de A0, tá? Aqui ele tem a profundidade de B0 e aqui a altura de C0. Isso numa temperatura inicial, T0. Aí depois que eu passo para uma temperatura mais alta, né? Ele vai para um T.
o que vai acontecer com as dimensões? Ele vai aumentar, tá? Então, ele vai ter seu tamanho aumentado. Então, usar o mesmo desenho, só que eu estou tentando fazer um pouquinho maior, tá? Aí, o que vai acontecer? A dimensão aqui não vai ser mais A0, vai ser A. Aqui a profundidade não vai ser B0, vai ser B. E aqui vai ser C. O processo para a gente deduzir a equação, né, da dilatação, quanto que vai ser o tamanho do novo tamanho aqui, né? No caso aqui, como ele tem comprimento, largura e profundidade, o tamanho que eu estou me referindo é o volume, tá? Então, como que eu calcularia o volume final? É o mesmo processo da área que eu fiz, tá? Então, para a gente não fazer isso e ganhar um pouco mais de tempo, né? Que a videoaula já está ficando extensa, eu vou escrever já a equação. Então, o volume final disso tudo, você vai perceber que é muito parecido com a outra equação. Vai ser V0, 1 mais... E aqui no lugar do beta, né? Eu vou colocar 3 vezes alfa vezes delta t. Então, 3 vezes o alfa é o que a gente chama de gama, tá? Uma outra letrinha grega aí. Então, a dilatação, né? Causando o volume final, vai ser V igual a V0, 1 mais gama vezes delta T. Beleza? Então, essa aqui é a equação da dilatação volumétrica. Se eu quiser fazer aqueles passos para encontrar quanto que vai ser o ΔV, né? O quanto que ele vai dilatar, eu faço aqui a distributiva de novo, ó. Vamos lá, vai ficar assim, ó. V0 vezes 1 vai dar V0. Mais, esse maisinho aqui, V0 vezes gama delta T vai dar V0 gama delta T. Certo? Esse V0 passa subtraindo, vai ficar V menos V0, que é igual a V0 gama vezes delta T. V menos V0, delta V. Então, essa aqui é a equação que fala o quanto que mudou o volume. E essa equação aqui é qual é o volume final do cubo. Tá bom? Então, é parecido, tudo parecido. O gama vai ser 2 vezes o alfa, ou seja, 3 vezes o alfa, ou seja, 3 vezes o coeficiente de dilatação linear desse material, tá? Então, para fixar esse assunto aí da dilatação volumétrica, vamos fazer um exemplo, tá? Então, vamos supor que isso aqui seja um cubo de ferro, tá? Onde ele vai ter aqui, nessa dimensão aqui, ele vai ter 40 centímetros, tá? Aqui, na largura, na profundidade dele, ele vai ter 15 centímetros. E a altura 20 centímetros, tá? Numa temperatura inicial de 25 graus Celsius. Aí vamos supor que eu aqueça ele até 125 graus Celsius, tá? A pergunta é, quanto que ele vai dilatar? Ou seja, o quanto que ele vai dilatar é ΔV, tá bom? Não está perguntando qual que vai ser o volume final dele, ele está perguntando quanto que ele vai dilatar. Como é que a gente faz isso aqui? A gente vai usar a equação do ΔV. ΔV é igual a volume inicial, que multiplica gama vezes ΔT. Beleza? Essa aqui é a equação de quanto que ele vai dilatar. Quanto que ele vai dilatar a parte volumétrica, ΔV. Tá certo? Como é que a gente vai fazer? Precisamos, então, do V0, que é o volume inicial. Volume a gente calcula como sendo base vezes altura vezes a profundidade. Então, é só fazer
40 vezes 15 vezes 20, tá? Isso aqui vai dar 12.000 centímetros cúbicos, tá? Que é o volume disso aqui, ó. A gente vai precisar do gama. O gama é 3 vezes o alfa. Alfa é o alfa do ferro, tá? Naquela tabelinha a gente tinha o alfa do ferro, que é 12 vezes 10 a menos 6, tá? Então, vai ficar 3 vezes 12 vezes 10 a menos 6. Isso aqui, né? Depois de fazer essa conta aqui, vai dar 36 vezes 10 a menos 6, tá? 36 vezes 10 a menos 6. Celsius a menos 1. Então, agora é só a gente jogar aqui nessa equação. Então, ΔV vai ser V0, vou colocar os 12.000 aqui, ó. Gama, 36 vezes 10 a menos 6. E ΔT seria a temperatura final menos a inicial, tá? 125 menos 25. ΔV vai ser 12.000 vezes 36 vezes 10 a menos 6, vezes 125 menos 25 vai dar 100, tá? E, então, é só fazer essa conta aí, ó. Depois que fizer essa conta, vocês vão achar 43,2 centímetros cúbicos. Variação do volume, tá? Então, o volume vai variar desse tanto aí. Beleza, pessoal? Então, dilatação volumétrica. Se quiser saber quanto que dilatou, é ΔV. Se ele perguntasse qual é o volume final, era só pegar esse ΔV aqui, né? Que é o quanto ele dilatou, e somar com o V inicial. É só fazer 12.000 mais 43,2. Pessoal, então, a gente fica por aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido essa parte aí de dilatação. Refaçam essas contas que eu fiz aqui na lousa, tá? Para vocês treinarem, conferir também, ver se está batendo com os resultados. E se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem lá no grupo ou no particular, tá certo? Então, até a próxima aula.